A paz de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda nas Escrituras. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com quem nos escuta. Hoje a gente tem uma daquelas jornadas que realmente que transformam mesmo a maneira como a gente enxerga o texto bíblico, sabe? Com certeza, um texto muito rico. Pois é. Nosso estudo detalhado hoje vai mergulhar no capítulo 3 do livro do profeta Sofonias. E para organizar bem a nossa conversa, a gente cruzou o texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, com os apontamentos históricos e teológicos do John D. Hanna. Isso, e o material dele é riquíssimo, né? Muito. A missão dessa análise é justamente extrair o ouro puro que está escondido nesse capítulo. E olha, Sofonias é um daqueles textos que exige a nossa atenção plena. Muitas vezes, quando a gente passa pelos profetas menores, a leitura acaba sendo meio apressada, sabe? Verdade. A gente passa voando. Exato. Mas há uma arquitetura literária e teológica maravilhosa nesse livro. Compreender essas camadas históricas e culturais é o que dá todo o peso para essas palavras. Tô bem animada para esse estudo. Eu também estou muito animado. O que chama muita atenção logo de cara é o contraste espetacular que esse capítulo oferece. A leitura começa num cenário completamente sombrio, tipo corrupção sistêmica mesmo, e um juízo que parece implacável. Sim, bem denso. Mas aí, conforme a gente avança, a narrativa dá uma virada absoluta e culmina numa das promessas de restauração mais profundas da Bíblia inteira. Chega ao ponto de descrever o próprio Deus cantando de alegria. É o nosso grande momento de surpresa do texto. É lindo. E é fundamental pontuar logo no início que a gente não pode simplesmente pular para essa promessa de restauração no final. Não tem atalho, né? Não, não tem. A beleza dessa alegria divina só pode ser verdadeiramente compreendida se a gente primeiro dimensionar a gravidade da corrupção lá do início. Exatamente. O contexto aí funciona como a âncora de toda a mensagem. A luz da graça, sabe, ela brilha com muito mais intensidade quando a gente mergulha na escuridão do cenário que o profeta está denunciando. Então vamos iniciar a nossa análise mergulhando justamente nessa parte mais dura. Os versículos de 1 a 7. Vamos lá. O texto já abre com um ai bem forte direcionado a Jerusalém. As metáforas que ele usa para descrever a cidade são pesadíssimas. Ele chama a cidade de opressora, rebelde e manchada. Como que a gente pode visualizar a realidade prática dessas lideranças que o texto está condenando com tanta veemência? Olha, o quadro traçado ali é de uma falha dupla e totalmente sistêmica no topo da pirâmide social da época. O comentário do John D. Hanna destrincha isso muito bem. Ele divide a corrupção em duas frentes. Aí seriam. Primeiro, a gente tem os líderes civis, os príncipes, cuja função primária deveria ser, claro, proteger e cuidar do povo. Eles são descritos pelo profeta como leões rugidores. Nossa. Sim, eles viraram predadores no meio da própria comunidade. E já os juízes, que representavam a balança da justiça, eles recebem uma comparação ainda mais sombria. Eles são chamados de lobos do anoitecer. Essa imagem dos lobos do anoitecer desperta muita curiosidade. Qual era o comportamento real deles para gerar essa comparação com predadores noturnos? É uma metáfora incrivelmente precisa para falar de voracidade. Os lobos do anoitecer são animais tão insaciáveis e movidos por um apetite tão agressivo que eles devoram a presa inteira muito rápido. Tipo, não sobra nada. Exato, não deixam sequer os ossos para a manhã seguinte. E trazendo isso para a sociedade de Judá da época, significa que as autoridades que deveriam resolver disputas e trazer equidade estavam extorquindo o povo comum. Que situação terrível para quem é cidadão comum. Sim, um cidadão que fosse buscar a justiça acabava sendo completamente devorado pelo sistema corrupto, perdia tudo que tinha para saciar essa fome de poder e de riqueza dos juízes. É um desamparo total. E se a liderança civil falhou desse jeito, a tendência natural seria o povo buscar refúgio na liderança espiritual, né? O que o texto diz sobre os líderes religiosos nesse período? Infelizmente, a bússola moral da nação estava igualmente quebrada.
O texto aponta que os profetas eram levianos e falsos. Mentiam, no caso. Sim. Em vez de falarem a verdade divina, eles eram arrogantes e adaptavam a mensagem para lucrar financeiramente mesmo. E, paralelamente a isso, sacerdotes profanavam o próprio santuário. O lugar sagrado. Isso. A missão essencial deles era ensinar e preservar a lei, mas a descrição é que eles faziam violência à lei. É uma subversão completa. Aqueles que deveriam ser os guardiões do sagrado eram os principais agentes da profanação dele. Exatamente isso. Mas, no meio de todo esse caos institucional, o versículo 5 faz uma pausa narrativa bem interessante. Ele insere a figura do próprio Deus no centro dessa cidade manchada. O texto diz que o Senhor é justo, não comete injustiça e traz o seu juízo à luz manhã após manhã. Sim, manhã após manhã. É um contraste muito marcante com aquela imagem anterior dos lobos, não é? É a grande oposição do texto. Enquanto os líderes terrenos agem ali nas trevas, escondidos como lobos do anoitecer, a natureza de Deus é comparada à constância do amanhecer. A luz revelando tudo. Exato. A justiça divina é diária, transparente e infalível. E o ponto crucial é que essa justiça não operava de surpresa. Já existia um longo histórico de advertências. E isso nos leva a um dado do contexto histórico que impressiona bastante no material de estudo. O comentário menciona Sargão II da Assíria, lá no ano de 722 a.C. Ah, sim, a queda do Reino do Norte. Isso. Para quem estuda o período sabe que foi quando as 10 tribos de Israel caíram. Mas qual era o peso psicológico real desse evento para quem estava ali em Jerusalém ouvindo a mensagem do profeta? Olha, o peso psicológico era inconmensurável. Não era só um fato geopolítico distante, sabe? Era a aniquilação da nação irmã deles. Gente como eles. Exato. O Império Assírio era uma máquina de guerra brutal. A destruição do Reino do Norte gerou uma onda enorme de refugiados que fugiram para o sul, para Jerusalém. Então, eles viram tudo de perto. Com os próprios olhos. A população de Judá conviveu com os sobreviventes traumatizados. Eles ouviram os relatos do que acontece quando uma nação abandona a aliança com Deus e sofre o juízo por meio de um império invasor. Nossa, com um trauma histórico dessa magnitude batendo na porta, a reação lógica seria o arrependimento imediato, né? Mas o texto mostra o oposto. Ele diz que eles tiveram entusiasmo para a corrupção. É assustador. Como que eles chegaram a esse nível de insensibilidade? A análise da palavra hebraica para injusto aqui ajuda muito a gente a entender. A raiz dessa palavra carrega o sentido de distorcer ou desviar-se. Então não foi só um tropeço sem querer. De forma alguma. Era um estilo de vida focado em contorcer a moralidade até que o certo e o errado simplesmente perdessem o sentido. Eles perderam a capacidade de sentir vergonha. A visão da queda do norte, em vez de gerar temor, foi ignorada pela elite de Judá. Eles acordavam cedo só para planejar mais atos corruptos. Uma obstinação terrível. E isso nos conduz para a parte 2 da nossa imersão, cobrindo os versículos 8 a 10. E aqui a lente da profecia abre de um jeito dramático. Sim, o foco muda bastante. Sai das ruas de Jerusalém e expande para um cenário global. O versículo 8 fala sobre Deus reunindo reinos e derramando indignação sobre todas as nações da terra. Essa é a grande virada do capítulo. O texto declara que toda a terra será consumida pelo fogo do zelo de Deus. E o comentário do John de Hanna pontua que essa linguagem transcende o contexto imediato da invasão babilônica que ia acontecer anos depois. Vai muito além, então. Vai. A dimensão dessas palavras aponta para eventos escatológicos. E só para a gente deixar todos que nos escutam na mesma página, o que exatamente significa dizer que aponta para eventos escatológicos? Boa pergunta. A escatologia é a área da teologia que estuda os eventos finais da história da humanidade. Então, quando o comentário associa isso a eventos escatológicos, ele está sugerindo que a profecia tem um alcance duplo. Entendi. Um duplo cumprimento. Isso. Falava de um juízo histórico iminente ali da época, mas também aponta para o destino final do mundo. Coisas como o período de grande tribulação global e aquele ajuntamento de nações que a gente vê em outros textos bíblicos como o Armagedon.
é o auge da intervenção divina contra a maldade humana acumulada. E a sensação que a gente tem ao ler esse versículo 8 é de aniquilação completa. Parece que não vai sobrar absolutamente nada. Dá essa impressão mesmo. Mas aqui é onde a narrativa muda completamente. Logo no versículo seguinte, o 9, o cenário muda radicalmente por uma promessa de purificação. O texto diz, e eu cito, "Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor." É a magnada maravilhosa. Muito. Mas como a gente entende essa promessa de lábios puros dentro desse cenário de julgamento global? Essa é uma das imagens mais belas do livro inteiro. E é super importante esclarecer que lábios puros não significa criar um novo idioma universal. Tipo um novo Esperanto da fé. Isso, não é como se todos fossem aprender uma nova língua franca. Na literatura profética hebraica, a fala está intrinsecamente ligada à condição do coração. O que está sendo prometido ali é uma transformação interior radical. Uma mudança de natureza, então. Exato. Antes, os lábios das nações estavam manchados pela idolatria, pelo engano e por todas aquelas práticas corruptas. Após o juízo purificador, a própria essência desses povos é lavada, e o resultado é uma fala pura, totalmente voltada para a verdadeira adoração. Que profundo. E o resultado dessa transformação não é só individual, é coletivo. O texto diz que eles servirão a Deus de comum acordo, ou como as notas da NAA exploram, ombro a ombro. Ombro a ombro, trabalhando juntos. É uma inversão fascinante, porque no início do capítulo a gente tinha uma sociedade fragmentada, líderes devorando os mais fracos, e agora a gente tem uma imagem de uníssono, os povos lado a lado servindo a Deus. E num nível global, né? Exato. Isso ganha um contorno geográfico muito interessante no versículo 10, com aquela menção aos que vêm de além dos rios da Etiópia. Sim, a menção à região de Cuxi. Isso corresponde ali à área ao sul do Egito, pegando partes do atual Sudão e o norte da Etiópia. E tem um peso poético fundamental nisso. Como assim? Para um habitante do Antigo Oriente Médio, as terras além dos rios de Cuxi representavam os confins absolutos da terra. Eram os limites extremos do mapa que eles conheciam. Era o fim do mundo para eles. Exatamente. O profeta está usando essa imagem geográfica para dizer que a restauração de Deus vai ser vasta e ilimitada. Não vai ter nenhum canto do mundo, por mais remoto que pareça, que não seja alcançado pela soberania e pela adoração ao Criador. Essa amplitude é magnífica. Mas aí, isso nos leva de volta a Jerusalém na parte 3 da nossa análise. O foco agora vai para os versículos 11 a 17. A lupa volta para o povo da aliança. Isso. Depois de falar de todas as nações, parece que tem um processo de peneira acontecendo ali. A formação do chamado remanescente. Como que o texto descreve as características daqueles que vão permanecer? O texto deixa claríssimo que o juízo tinha um propósito corretivo e purificador para Israel. A promessa de Deus é remover do meio da cidade todos os arrogantes, aqueles que exultavam no seu próprio orgulho. Quero as mesmas características dos príncipes e sacerdotes corrompidos do começo do capítulo. Perfeito. Em contraste a eles, o versículo 12 afirma que será deixado um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. E a descrição da paz que esse grupo modesto e humilde vai experimentar é muito reconfortante. O profeta diz que eles não cometerão injustiça, nem proferirão mentiras. E o comentário teológico cria uma ponte direta aí com a imagem do Salmo 23. Sim, descrevendo eles como ovelhas que pastam e se deitam tranquilas, sem que ninguém as atemorize. Todo aquele sistema de predação dos lobos do anoitecer foi finalmente neutralizado. É o restabelecimento da ordem divina. E o alívio provocado por essa paz gera um impacto tão forte que a própria linguagem do capítulo sofre uma alteração vibrante lá no versículo 14. Onde antes havia denúncia e terror, de repente surge um imperativo para celebrar. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. O luto dá lugar a uma exultação muito profunda, porque a aflição foi superada de verdade. Mas olha que detalhe interessante no versículo 16. Traz um ar de realidade psicológica muito forte. Antes do auge dessa celebração, o profeta dá uma palavra a Jerusalém. Ele diz, não tenha medo,
não desfaleçam as suas mãos. Essa expressão visual é muito forte. Demais. Mãos que desfalecem. Trazendo para os dias de hoje, a gente poderia comparar isso àquela sensação de fraqueza nas pernas ou à paralisia que a gente tem durante uma crise de pânico ou ao receber uma notícia devastadora, sabe? O corpo simplesmente perde a força de reação. É uma associação perfeita. Na cultura do Antigo Testamento, mãos caídas ou braços frouxos representam exatamente esse esgotamento absoluto que a ansiedade e o medo contínuo geram. Ficar paralisado mesmo. É a postura daquele que foi consumido pelo terror e já não tem nem tônus muscular para se defender ou seguir em frente. A mensagem de Deus é um antídoto direto para esse estado de choque. E esse antídoto se revela com uma força colossal no versículo 17. Sem dúvida, é o ponto mais sublime de toda essa narrativa. Com certeza. O texto diz: "O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar." Mas a descrição avança e nos entrega uma cena que subverte totalmente as nossas expectativas sobre a divindade. Ele relata que Deus se encherá de júbilo, que renovará o povo no seu amor e que se alegrará sobre eles com cânticos. Sabe, essa é uma formulação teológica de uma ternura indescritível. Se a gente pensar a magnitude desse contraste, o mesmo Criador soberano, cuja justiça implacável atua como fogo purificador sobre as nações, é aquele que irrompe em uma canção de puro deleite sobre o remanescente perdoado. É de arrepiar. É maravilhoso. E o comentário histórico ressalta que não se trata de um perdão burocrático. Não é aquela coisa de a dívida foi paga, mas o relacionamento continua frio. Trata-se de um afeto profundo e muito ativo. Sim. Deus não está apenas tolerando a presença humana ali, ele canta de alegria por tê-los resgatado e purificado. A imagem do Deus que canta sobre o seu povo muda completamente a perspectiva de quem lê. É o ápice da intimidade e do afeto. E essa garantia relacional afetuosa prepara o terreno para a parte 4, a conclusão da nossa imersão, cobrindo os versículos de 18 a 20. Exato. E aqui, a gramática hebraica traz um reforço muito interessante sobre a certeza dessas promessas, não é? Sim, o apontamento de John D. Hanna destaca um padrão literário formidável nesses 3 últimos versículos. O próprio Deus assume a primeira pessoa de forma altamente repetitiva e enfática no original. Várias vezes ele diz, eu farei, não é? Isso. Temos declarações como eu agirei, eu salvarei, eu recolherei, eu congregarei. Isso forma um total de 7 afirmações em que o Senhor dita exatamente o que fará. E a gente sabe que o número 7, na literatura bíblica, frequentemente simboliza perfeição e totalidade. É uma maneira de transmitir uma segurança inabalável. No meio de uma sociedade que viu todas as suas instituições terrenas desmoronarem, essa sequência de afirmações divinas funciona como a fundação de um mundo novo. E uma dessas promessas lida com uma dor muito específica do povo, a dor daqueles que se achavam afastados das festas solenes e que carregavam isso como um fardo enorme. Esse detalhe carrega um sofrimento histórico profundo. O exílio e a dispersão não representaram apenas a perda de territórios ou de casas. As festas solenes, lá em Jerusalém, eram o coração da identidade espiritual e comunitária de Israel. Era o que unia eles como povo. Exato. Estar privado de participar dessas celebrações gerava um luto crônico e uma sensação de humilhação terrível perante as outras nações. Sentimento de abandono mesmo. Ao mencionar isso, Deus não está apenas prometendo um retorno geográfico. Ele está assumindo a responsabilidade de curar as feridas mais profundas da identidade daquele povo. Ele transforma a vergonha do afastamento numa reintegração gloriosa. E o movimento de restauração é tão absoluto que o versículo 19 decreta a inversão pública de todo o sofrimento passado. Deus diz que, para aqueles que andavam mancando, para os oprimidos e expulsos, Ele fará deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. É a promessa de uma vindicação, né? Uma restauração de honra testemunhada globalmente. E todo esse edifício de promessas que começou no juízo mais denso e terminou na esperança mais reluzente que vimos hoje, é selado com uma assinatura de autoridade máxima. Verdade, a frase final. O último versículo 20
fecha o livro com a expressão "diz o Senhor". Isso retira qualquer sombra de dúvida que pudesse existir. Não tem margem para erro. Não se trata da projeção otimista de um profeta humano, mas de um decreto totalmente soberano. O mesmo Deus que demonstrou a sua justiça perfeita perante a corrupção é aquele que empenha a sua palavra final, garantindo a restauração do seu povo. Uau! Observando toda a trajetória deste capítulo, como podemos sintetizar o valor prático de tudo isso para quem acompanha a nossa análise hoje? Olha, a síntese nos aponta para uma reflexão sobre como entendemos as respostas divinas diante da falibilidade humana. Nós vivemos em uma era de muita sobrecarga emocional e frequentemente nos deparamos com notícias de falhas sistêmicas e corrupção de lideranças, situações que geram um grande cinismo em todos nós. Com certeza, é bem desanimador às vezes. Mas o texto nos ensina que a justiça de Deus é inegociável. Ele lida de forma perfeita com o mal e com a opressão. Porém, a palavra final para o coração que reconhece a própria fragilidade e se volta para o Criador em humildade não é a condenação. É a graça. A última palavra é a misericórdia, a restauração da dignidade humana e um amor tão envolvente que se manifesta em cânticos de alegria. O juízo encerra o mal, mas é o amor de Deus que recria e sustenta a vida. Uma observação extraordinária para fecharmos a nossa imersão de hoje. E para quem acompanha este estudo, deixamos uma reflexão bem profunda para ponderarmos em nosso íntimo. Geralmente, imaginamos a adoração como algo que fazemos para Deus, os nossos esforços de louvor a Ele. Mas como a imagem descrita pelo profeta Sofonias, a de um Deus soberano que irrompe em cantos de alegria sobre o seu povo modesto e humilde, transforma a maneira como entendemos o verdadeiro afeto divino. É algo que muda a forma como enxergamos o próprio coração do Criador. Muda tudo. É uma imagem lindíssima para levar para a vida. E avisamos a quem nos escuta que este áudio vai continuar agora com um louvor maravilhoso, profunda e diretamente baseado neste capítulo do livro de Sofonias. Convidamos afetuosamente todos os ouvintes a continuarem em comunhão e devoção a Deus após o término deste estudo, ouvindo e meditando neste louvor. Que a paz e a alegria da palavra permaneçam com todos. Canta, ó filha de Sião, solte gritos de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, pois o Senhor afastou as tuas sentenças. Ele afastou os teus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Você já não temerá mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não deixe que as suas mãos fiquem frouxas. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. Ele é poderoso para salvar. Ele se alegrará em ti com grande alegria e te renovará no seu amor. Te renovará no seu amor. Imagine isso. O Deus Todo-Poderoso, Ele exultará sobre ti com cânticos. O próprio Deus cantará de alegria sobre ti.
como em dias de festa, porque o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. Ele é poderoso para salvar. Ele se alegrará em ti com grande alegria e te renovará no seu amor. Ele cantará sobre ti. Ele afastou a tua dor, poderoso para salvar.